pode ser levado em conta, né? Tem outras disfunções sexuais que acontecem depois da prostatectomia radical, não é só a impotência, mas na verdade a principal é disparada a questão da impotência e obviamente a continência, que é considerada um pouco mais importante pelo aspecto social, né? Bom, então vamos falar agora sobre a preservação da continência. Tem duas coisas que eu acho que são importantes quando a gente fala sobre preservação e técnicas de prostatectomia radical. Existe, grosso modo, duas vertentes. E a vertente é de preservar e tem a vertente de reconstruir. O que é isso? É que, na verdade, a gente está falando, eu falei das principais estruturas envolvidas na continência, seria o do colo, né? Há quem defenda que isso aí tem um papel importante, certamente do esfíncter, mas quando a gente fala do esfíncter, a gente não fala geralmente só do esfíncter, a gente fala de todo o arcabouço pélvico, que deve contra os ligamentos pulvovesicais, das próprias faces endopélvicas, de toda aquela sustentação que a gente tem ali da uretra e depois da própria bexiga, que entraria nos mecanismos de continência, né? Fazendo um paralelo, o homem não tem incontinência de esforço nata, né? Nata, digamos assim, primária, né? Isso aqui é uma coisa que a gente não vê, né? A gente vê incontinência no homem, continência de urgência ou uma continência pós-cirúrgica, aí sim ela pode ser de esforço, né? Mas a gente vê isso na mulher. Por quê? Porque a mulher não tem próstata, a uretra é mais curta, mas principalmente não tem próstata, então você tem aquela mobilidade de colo, né? Claro que ela pode ter uma insuficiência esfincteriana igual ao homem tem pós-cirurgia, mas ela tem a comunidade que a gente não vai ver no homem, porque o homem tem a próstata. Agora o homem, depois da prostatectomia, ele vira que nem mulher, não tem mais próstata. Então ele passa a poder ter esses mecanismos, né, de mobilidade de colo e que sujeita ele, teoricamente, a você ter incontinências como você vê na mulher, incontinências relacionadas à mobilidade de colo, etc. Então, assim, tem, por isso que muito que se diz em cima de preservar a continência pós-prostatectomia não está ligado só a preservar o esfíncter, que obviamente é fundamental, tá? Também a todo o arcabouço de sustentação, que é aquelas preocupações que a gente tem em mulher em relação a você ter a continência feminina. Então isso aí acaba entrando também. Então você tem duas vertentes. Ou você preserva essas estruturas, ou você as reconstrói depois. Então você vai ver que isso muda muito de uma escola a outra. Quando você vai para a escola mais francesa, você vai ver que é muito em cima de preservação. Quando você vai para outros lugares, muitas vezes é em cima de reconstrução, né? Francesa europeia, né? Se a gente for olhar, os italianos, eles também têm coisas muito grandes em cima de preservação. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Então, basicamente, quando a gente se fala sobre preservação, você tem, primeiro, a preservação do colo. Então, qual é a ideia aqui? É que você entre rente à próstata, são fotos de cirurgia robótica, obviamente, que vai acontecer pelas pinças. E o que você tem que ver aqui? O que você está vendo aqui é que praticamente o que você acaba vendo é como se você tivesse a uretra prostática aqui. Quando você vai dissecando, você vai chegando no colo vesical, ele tem que estar mínimo, né? E qual é o ponto principal aqui? É que você, na parte anterior, você tem que reconhecer a divisão entre um e outro. Isso aqui é uma questão de experiência, você não tem o tato para te ajudar na diferença de consistência, né? Mas visualmente você consegue ver onde começa um e outro. Essa é uma das dificuldades, por exemplo, de próstata pequena. E quando você tem uma próstata média, você tem aquele ressaltozinho da próstata que marca claramente, com mais facilidade, onde começa uma coisa e acaba a outra. Quando a próstata é muito pequena, às vezes aquilo gera uma impressão de contínuo e que, se você não tomar cuidado, você entra na próstata. Porque, na verdade, você não está vendo muito bem onde é a transição entre uma e outra. Então, o que se diz, né, para a laparoscopia é que os extremos de tamanho na próstata são elementos de dificuldade. Tanto a próstata muito grande, por causa do espaço de mobilização da próstata, como a próstata muito pequena, porque na verdade você começa a perder um pouco as referências anatômicas, né? Ela dificulta um pouquinho, né? Então existem vários elementos considerados de dificuldade para a prostatectomia, essa é uma, né? Por quê? Porque você tem que identificar com clareza a transição entre a bexiga e a próstata, né? Então, se vocês verem aqui tem a sonda. A ideia é que você consiga deixar o colo bem pequeno aqui, de maneira que você preservou o colo, né?
Quem defendia isso muito, mostrava até que você enchia a bexiga não se esvaziava, porque você tinha preservado totalmente o colo, e com isso a ideia é que você vai conseguir melhorar a continência. Os estudos foram feitos, alguns eram positivos, mostrando que dava resultados, comparando com preservação sem preservação, outros não, mas, enfim, esse é o conceito, né? A preservação nervosa, isso já lá de trás, ainda na fase só de prostatectomia radical aberta, já tinha estudos que mostravam que quando você fazia uma cirurgia com os conceitos tipo Walsh, né, de preservação nervosa, com vistas à preservação da função erétil, obviamente, você tinha melhores resultados de continência. Então isso era uma coisa que já era conhecida, isso do início, final da década de 90, 2000, já tinham várias publicações mostrando isso. Não se tinha clareza sobre o porquê disso. Acreditava-se que, quando eu faço uma dissecção para preservação nervosa, eu faço uma dissecção mais delicada e com isso eu acabo tendo um resultado na continência melhor. O que se acha hoje em dia é que, na verdade, você tem outros elementos de inervação que estão relacionados à função esfincteriana. Então, quando você faz uma técnica para poupar a inervação, você também acaba tendo impacto em cima da inervação esfincteriana e você acaba tendo melhores resultados da sua continência. Então, na verdade, as técnicas de preservação de potência, elas acabam sendo intrincadas com a preservação da continência também, por mais que você não esteja indo de uma maneira tão reta no sentido de você preservar o colo ou o próprio esfíncter, né? Isso também é uma coisa que não é da época da minimamente invasiva, que é aquilo que eu falei sobre a ideia que você preservar os ligamentos público, prostático, vesicais, seriam elementos da sustentação da uretra. Isso o Walsh já defendia, inclusive defendia técnicas de reconstrução disso, que depois foram adotados na robótica, na laparoscópia, mas que já são conceitos anteriores, que estão ligados a essa ideia de que você vai preservar outros mecanismos que estariam envolvidos na continência, né? Outra coisa importante também é a preservação do comprimento uretral, né? Então, a ideia é que você teria fibras que são importantes até o veromontano, então você teria que secar realmente até ali. A gente sabe, isso de estudos feitos em ressonância nuclear magnética, que de fato o comprimento da uretra ele está relacionado à taxa de continência pós-operatória. Essa correlação entre o que você vê na ressonância e no pós-operatório, ela não é necessariamente uma coisa de impacto prático no sentido, o cara tem uma uretra pequena, então eu vou tornar ela grande para o cara ter continência. Na verdade, não. Ele é só um fator preditivo, que serve mais para você até advertir o doente. Assim, olha, você tem um tamanho uretral menor, talvez você tenha um risco de incontinência maior. Mas isso aqui eu estou trazendo por quê? Porque na verdade você vai mostrar claramente que existe uma relação entre você tentar preservar o tamanho uretral e você ter a sua taxa de continência pós-operatória. Então essa é parte da técnica. Quando você entra na próstata, você tem que preservar o esfíncter, então aquilo de você andar mais rente à próstata. E quando você chega na uretra, você também não tenta seccionar a uretra em qualquer lugar. Você tenta trazer o máximo de uretra e cortar ela na altura do que vai ser o vero. O vero tem que ir com a peça, mas ele tem que ser, digamos, o limite da sua peça. E você vê isso por dentro, né? E pela parte anterior você vai dissecando e chega nela. Então isso são elementos importantes quando você fala de preservação de continência, né? E você tentar ganhar. Claro que tudo isso que eu estou falando, isso é verdade para todos a parte funcional, te coloca muito perto da próstata. Então você sempre tem que estar em mente, mas oncologicamente eu não estou fazendo nada arriscado. E isso aí você tem que fazer a sua programação cirúrgica, saber onde está o tumor, enfim, eu vou mostrar uma coisa rápida sobre isso, mas são, obviamente, a ser considerado se você vai poupar ou não o ápice, o colo, você tem que levar isso em conta. Em termos de preservação, que é essa vertente que eu falei, né? Até agora estamos falando só de preservação, né? O grande, digamos assim,
expoente, a técnica que é a maior expoente atualmente disso, talvez seja justamente a RedSuper. Eu não estou querendo fazer a propaganda da RedSuper, até porque eu não faço, né? E tem uma série de críticas, né? Só que, digamos, de todas, dentro dessa vertente da preservação, ela é, digamos, a que mais se propõe a preservar. O que é isso aí? Você tem uma técnica que foi desenvolvida por esse autor aqui, que é o Galfano. Ele é o primeiro a ter descrito isso aqui, mas já lá em 2010, é uma técnica que não é tão recente, mas que foi crescendo. E o que ele faz? Ele faz um acesso posterior. Eu não sei, eu não trouxe tanta coisa de técnica aqui, porque vai ter aula de prostatectomia, vai ser trazido, mas eu vou descrever para vocês tentarem entender. Todo mundo talvez já tenha ouvido falar, não sei se já viu, prostatectomia radical perineal. A prostatectomia perineal, né, você obviamente entra pelo períneo e você vai entrar por trás da próstata. Você não liga o plexo. A ideia de, eu vi um cara fazer uma cirurgia robótica que não liga o plexo. Eu via isso sendo feito na perineal. Isso não é novidade. O fato de você não ligar o plexo para a prostatectomia radical é uma coisa que já tinha na perineal. Por quê? Porque o plano da perineal, você entra por trás e depois você vai soltando a próstata rente pela parte anterior. Você não mexe no espaço de Rhesus na prostatectomia perineal. Você vai soltando ela toda pelo períneo, então você nem vê o plexo. Por quê? Porque você entrou num plano, que é aquele plano que o Walsh descreveu, que é entre o plexo de Santorini e a próstata. Você já entra nele, você não precisa seccionar porque ele ficou para frente. Bom, e o que é Rhesus Peri? O que tem, eu acho que é essa ideia assim, de bastante inovador e bastante interessante. Você entra por robô com o acesso dito de Montsouris. O acesso de Montsouris, ele entra posterior à bexiga. Ele começa pelos ductos deferentes. Isso já estava descrito em 2000, foi assim que eles sistematizaram. Não era a maneira mais simples de fazer, depois foi mudado para o acesso anterior, que é o que todo mundo conhece melhor. Mas na técnica Montsouris você entra por trás e você começa pelas vesículas seminais. Pois bem, o Rhesus Peri, ele faz a cirurgia toda por esse acesso. É basicamente isso. Ele entra posterior à próstata e à bexiga, disseca as vesículas, obviamente, e disseca a próstata toda. Ele vai soltando a próstata de baixo para cima. Tira. Ele não disseca o espaço de Rhesus. O que ele consegue com isso? Ele não mexe no plexo, ele não mexe em toda aquela estrutura de sustentação da bexiga, não só mais da próstata, ele não mexe, não altera a relação anterior da bexiga com o arcabouço tendíneo que a gente mostrou. Né? Ele mexe em tudo aqui por trás. Você pode, então, por que todo mundo não faz isso? Bom, isso é outra pergunta, mas a proposta é essa, é de alta preservação. Né? Ele, na verdade, vai preservar todo aquele arcabouço de continência. O que propõe isso como técnica, o que eles alegam que seriam os resultados, de fato, dos trabalhos, não são os únicos que têm isso, é que você tem um retorno à continência precoce melhor. Porque o que acontece? Quando você vê os trabalhos mais antigos, e você diz, o que é melhor para a continência? Preservar, não preservar, isso, aquilo, etc. Você faz estudos comparativos e você sabe que a continência, ela geralmente, ela vai melhorando ao passar do tempo e você tem uma coisa mais estável a partir de 12 meses. Então a continência, assim, digamos, mais final, ela é mais claramente vista a partir de 1 ano. Né? E aí você só tinha isso aí como desfecho, né? Depois de 1 ano. Só que às vezes o paciente fica 1 ano perdendo, perde mais, perde menos, alguns não perdem nada. E aí começou a se defender, disse, cara, não é só a continência final que é importante, também a importância a continência precoce, ou seja, o quanto o doente já sai da cirurgia continente. Então, o que se defende nessa técnica é que ela poderia trazer uma continência, né, essa aqui é a defesa, uma continência precoce muito alta. Depois de 1 ano, ela é parecida com a via anterior, mas na fase precoce ela seria melhor. Aí tem 2 pontos, né? A primeira é que a anterior, feita de que maneira? Porque também tem maneira de você fazer anterior com bons resultados precoces, né? Então os estudos que foram feitos, tem que ver qual é a técnica de anterior que foram feitos. Mas trariam, de fato, um bom resultado precoce, por conta desse conceito de alta preservação.
O que ele tem de muito interessante, assim, eu acabei achando mais interessante, é que ele usa um recurso que é dificilmente reproduzível por laparoscopia pura. O próprio, quem faz isso no Brasil é o Tobias, né? É o que mais faz, né? Ele, na verdade, com as pessoas que trabalham com ele, né? Acaba que eu acho que é a maior experiência sul-americana, também não tem muita gente que faça, né? E ele mesmo falou, eu tentei fazer isso por laparoscopia, mas o problema é que a gente cria um espaço entre o reto e a bexiga que é muito pequeno. A gente tem muita dificuldade com a ótica de trabalhar ali dentro e entrar com as pinças, né? Então, com o acesso robótico, eu consigo me posicionar melhor e as pinças permitem uma manipulação de baixo para cima que eu tenho muita dificuldade de reproduzir por vídeo. Tem um cirurgião inglês, né? Os trabalhos originais, as maiores séries são italianos, né? Mas tem um cirurgião inglês que é muito conhecido por robô também, que é o Eden, e que ele faz muito isso aí também. Ele já fazia muito de um tipo, agora faz muito reto espelho, né? E ele diz que ele tentou 8 casos, conseguiu 4 fazer por laparoscopia. O cara que fazia muito laparoscopia para prostatectomia. O fato é que a gente vê claramente que isso não é um método que é tão fácil para você fazer por via laparoscópica. Ela pode ser feita, aparentemente, mas não é tão fácil. Então, curiosamente, ela é um método que, diferente das outras, ela casa com a robótica. Talvez seja uma das primeiras técnicas que de fato tenha sido desenvolvida em que a robótica entrou para fazer uma diferença que você não tinha nas outras, tirando a perineal, óbvio. O conceito é mais ou menos parecido com a perineal. O problema da perineal é que você mexe com estruturas retais e esfíncter anular que você não mexe nesse acesso. Agora, isso não é para falar mil maravilhas, hein? Você tem um risco de lesão ureteral aqui que você não tem na via anterior. De fato, você tem acesso, você tem lesões de ureter, porque você não consegue ver o colo vesical, você vê ele por baixo, então você não consegue ver onde estão os meatos. Então você tem uma taxa de incidente de lesão ureteral maior, é mais difícil, né? Você tem uma preocupação com margem, porque você necessariamente descasca a próstata. Você não tem aquela escolha de vou mais longe, eu vou mais perto, porque anterior você já partiu do princípio que vai estar rente. Por trás você pode até se afastar um pouco mais, porque o teu campo é por trás, mas anterior é aquela enucleação, né? Falando grosso, né? Mas assim, é isso, né? Então a taxa de margem também, os estudos, não, o N no P era maior do que 0,05, cara, mas tem uma diferença aí, né? Então isso é uma coisa que ainda está em discussão. Então o fato mas é muito curioso porque talvez seja hoje a técnica que casa com a técnica robótica e que é a que mais tem proposta de preservação que tem hoje em dia para a prostatectomia radical. Agora, é claro que você não precisa se ater a isso, você tem agora toda a vertente de reconstrução. Então você, por exemplo, tem a vertente de reconstrução posterior, que é muito difundida, conhecida, que é a técnica de Rocco, foi descrita já há bastante tempo, né? E qual é a ideia? É que, na verdade, quando você disseca, você secciona a uretra e solta a próstata, né? Você estaria mexendo em elementos que são responsáveis da continência, que são retrouretrais. E tem um platô que você junta a uretra, a bexiga, que você teria que reconstruir. Essa é a proposta do Rocco. Então ele dá uma série de pontos posteriores, né? Então a gente vê isso aqui. Isso pode ser feito por laparoscopia também, aqui é robótica, mas enfim. Você dá esses pontos posteriores, reaproximando esse platô facial posterior, né, à bexiga, junto com a uretra. Não se conseguiu nenhum estudo que mostrasse claramente que, de fato, isso tem impacto em cima da continência. Mas muita gente ainda assim usa essa reconstrução porque ela alinha a anastomose. Então isso às vezes te ajuda do ponto de vista técnico, né? Você alinha, você fica ali de novo, porque você, na verdade, você está posterior à uretra, está posterior à bexiga, né? Você não está ainda dando ponto na bexiga e na uretra, você está no plano posterior. Então você alinha as estruturas ali, o que te facilita você fazer. Então muita gente acaba usando o pão de Rocco muito mais como um artifício tático do que realmente como uma técnica de preservação, né? Isso que eu já tinha mencionado para vocês, isso o Walsh já fazia, né? Você fez a prostatectomia anterior e decidiu seccionar os ligamentos púbico-vesicais. Seccionou.
Você sabe que aquilo pode ter um impacto em cima da continência. Então, o que você faz? Você vai e reconstrói. Então, você pega aqueles elementos que estão ali em cima da uretra, que você seccionou, né, que você separou do pubis, você dá um ponto, que seria tipo um 8, pegando nessa parte anterior da uretra e juntando a sífise púbica. Isso o Walsh já fazia em cirurgia aberta, isso foi reproduzido para robótica, claro, com certa facilidade para fazer por causa dos pontos, mas enfim, dá para fazer por vídeo também. E a ideia é que isso aí aumentaria a potência, né? A continência. Né? Então, isso aí, como eu coloquei aqui, o Walsh já tinha feito em 99, 10 anos depois o Patel fez o vídeo. Né? Essa técnica aí também é para preservação. Para a recuperação da continência precoce? Não, total. Ou da melhora total. A ideia é que ela fosse total. A ideia desse conceito aqui é que você estabiliza a uretra. Você estabiliza a uretra e você melhora a continência como um todo. Tá? É por isso que é proposto. Né? Bom, e aí, qual é o problema? É que quando você faz isso, né, você só está reconstruindo alguns elementos. Então os trabalhos também não são muito conclusivos se você reconstruir só aquela suspensão anterior, se isso de fato tem um impacto tão grande em cima da continência. E aí o que se alega cara, é porque você se ateve a só algumas estruturas. Se você, na verdade, fizer uma reconstrução ampla do arcabouço, né, você incisou a face endopélvica, seccionou os ligamentos, destruiu tudo, né? Não basta você só reconstruir aquilo, você teria que fazer uma reconstrução ampla, né? Então tem um autor, né, que também é muito conhecido, ele tem bastante estudos também anatômicos, é o Tewari, né, que é um dos pioneiros da robótica, aliás, né, ele está nos trabalhos iniciais lá com o Manny Menon, né? Hoje em dia ele está em Nova York, mas ele tem várias publicações sobre anatomia também, ele tem alguns estudos importantes, né? E ele defende justamente uma série de passos, né, para você reconstruir a junção uretrovesical, muito mais do que só os ligamentos, né? Então você tudo isso aqui você vai reconstruir. Tudo que você incisou, né, tudo que você andou mexendo, então fixação do ligamento você fixa, lateral da bexiga aorta tendínea, porque um dos argumentos dele é que, cara, não adianta só prender aqui, você soltou toda a endopélvica do lado, ele vai lá e reconstrói, ele dá ponto, fixando a endopélvica na bexiga, né, ele faz isso tudo, e os resultados são muito bons. Os resultados em termos de continência que ele tem são muito bons. Só que ele perde um tempo fazendo essa reconstrução toda, né? E tem, isso aí a gente está falando de técnicas de preservação, técnicas de reforço, né? De preservação e de reconstrução, e também tem aquelas coisas que são a mais, que não é propriamente preservar ou você reconstruir. E uma delas, essa só por curiosidade, também vocês vão ver que são técnicas que existem aí, que são para defender uma melhor continência pós-operatória, seria essa aqui, por exemplo, da aplicatura do colo vesical. De novo, isso aqui é robótico, mas já era feito em cirurgia aberta. Você plica o colo de tal maneira em que você torna ele tipo um beicinho que não deixa a urina sair, né? E aí de maneira que você fica com uma configuração em que você daria a melhor continência. Quem propõe, quem divulga, sempre diz que teve bom resultado, mas como por exemplo, com outras coisas como a suspensão do ligamento, do colo, isso não é tão reproduzido. Na hora de reproduzir você não vê os mesmos resultados por outros grupos, e então são coisas que são colocadas, mas que não são assim unânimes e estabelecidas, tá? Mas estão por aí para vocês saberem. Tá? Isso é outra maneira de você fazer aquilo que a gente falou, né, daquele pensamento de eu transformei a junção uretrovesical do homem numa junção feminina, então eu vou lançar mão de alguns artifícios que a gente usa para a mulher. Então isso aqui seria a técnica de suspensão em sling do colo vesical. De novo, isso não é reconstrução, isso aí está mais nesse conceito de reforço, né? É a maneira que você tenta fazer um reforço no colo, você aqui tenta fazer uma suspensão, e aí basicamente você dá pontos, suspenderam, parece o Bush, lembra um pouco a ideia do Bush, né?
você dá uma sustentação ali, já como prevenção. De novo, quem faz diz que é bom, mas isso não tem muita reprodução e não é uma coisa estabelecida. Então isso aqui é mais assim, tem muita coisa que está sendo colocada para vocês terem uma ideia do que tem na literatura. Não é que tudo aqui vai ser super estabelecido, tá? Bom, só em resumo daquilo que a gente sabe que é importante. Então o que a gente tem hoje é que preservação, né, se a gente for pela vertente de preservação, você ganha incontinência e em potência, obviamente, né? Por vários motivos que pode estar ligado não só às estruturas anatômicas, mas à parte nervosa funcional, né? Então uma boa técnica de preservação nervosa é uma coisa importante, pode ter impacto em cima da continência, né? As séries que são de preservação têm índices de continência muito bons. Fala. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você falou do colo vesical, Sim. de preservação do colo, Sim. é pela inervação ou pela anatomia? Pela anatomia. Pela anatomia. Por que se você reconstruir o colo, não voltaria à função normal? Pois é, essa é a Você ideia, fechar o colo, essa é a ideia da aplicatura, que é aquele negócio que eu mostrei. então. A ideia é essa. O que acontece? Isso é igual a preservar o colo. Seria maturar Tem o colo? algumas A gente fala não, né? Não, na verdade você... Inverter a mucosa, não. Não. Você faz você plica mesmo do lado, de maneira que aquilo fique embeiçado e você não tem a urina que vaza naturalmente quando você tem um colo aberto. Não vou mostrar isso não. Pois é, eu não estou entrando em muita técnica, porque como eu na verdade sou só as bases, eu imagino que a parte cirúrgica muita gente vai mostrar. De novo, o que acontece? É igual a preservação de colo. Muita gente preserva. A escola francesa preserva muito colo. Alguns outros não preservam tanto. E existe uma discussão, porque se entende que isso talvez não tem nada cabal que tenha dito isso de fato aumenta a taxa de continência. E aí, obviamente, que isso é extensível à aplicatura, né? Quer dizer, você tem resultados que mostram que seriam bons, mas isso não é uma unanimidade. Mas enfim, mas também não é uma coisa que... Por que não, né? Você não está fazendo nada que perca tanto tempo e nem que prejudique o doente. De qualquer forma, o que a gente sabe que ajuda na preservação? Comprimento letral, dissecção lá anterior, preservação, então os resultados, talvez, reconstrução total são muito bons, mas você tem que reconstruir tudo, então isso talvez reforce a ideia de que preservar tudo seja bom, então você preservar todo aquele arcabouço. A ideia de você reconstruir, o problema é o que reconstruir, vai reconstruir tudo, só um elemento ou outro pode não ser suficiente, a gente tem essa dúvida em relação só aos ligamentos. Então, o esforço, muitas vezes, é em relação a preservar. Isso é uma vertente que provavelmente tem ganho mais adeptos e mais seguidores, porque, de fato, é um conceito que acaba levando. Então, o máximo na preservação eu mostrei o reto suspério, uma série de críticas, série de dificuldades e limitações, né? Não estou nem tomando um lado ou outro, mas é uma realidade. Está crescendo, tem mais centros no mundo fazendo essa técnica, né? Mas existem outras maneiras de você ter excelentes resultados funcionais, né? Então, o que fica em termos de continência é isso. Vamos falar só para a parte de